porque há uma expectativa muito grande com relação ao Brasil. E uma expectativa muito grande com relação ao simbolismo da volta da democracia nesse país. Vocês sabem que o Brasil tinha se transformado num país importante, num país que era levado em conta na geopolítica. Vocês sabem a importância que o Brasil passou a ter no G20, que o Brasil passou a ter nos BRICS. Vocês sabem a importância que o Brasil passou a ter na discussão com a União Europeia. Na medida em que a democracia, se vai, na medida que a democracia se enfraquece no Brasil, ou seja, o Brasil ficou como se fosse paira, diante do mundo. Ninguém vinha aqui e ninguém queria receber o Brasil. Quando nós voltamos, parece que houve, uma alegria internacional com a volta da democracia no Brasil. E eu acho que isso é extremamente importante, porque isso está permitindo, que a gente faça uma discussão política de fundo. Se você pegar a América Latina, você imagina o que era a América Latina com Lagos ou Michelle Bachelet, com Cristina ou com Kirchner, com Lugo no Paraguai, com Tabaré ou com Pepe Mujica no Uruguai, com o Chávez na Venezuela, com o Evo Morales na Bolívia. Era uma América do Sul com 80% dos governos, de compromisso com a esquerda, de compromisso, com a tese, de um Estado socialmente justo. Eu não vou dizer social-democrata, porque tem gente que não quer ser, então, mas era uma América do Sul progressista. Se você pegar a América do Sul hoje, você percebe que houve um retrocesso, exatamente pelo crescimento da extrema-direita, pelo crescimento da xenofobia, pelo crescimento do racismo, da perseguição às minorias, a pauta de costumes, muitas vezes com assuntos retrógrados. Isso ganhou corpo. E por isso o Brasil ganha destaque. Porque no cenário mundial, se você pegar o mapa, o Brasil é um país que é o polo de resistência disso tudo. E eu tenho a honra de ser o presidente do Brasil nesse momento. A União Europeia, você sabe como é que ela está. A União Europeia também está crescendo à extrema-direita. Você sabe o que aconteceu. O único país que está mais ou menos tranquilo é o México, que está mais ou menos tranquilo. Eu não sei, nas próximas eleições, o López Obrador vai fazer com muita tranquilidade a sua sucessora, mas veja os Estados Unidos. Gente, vocês que são mais jovens, não têm noção do que era o simbolismo da democracia americana. Você não tem noção do que significava o Capitólio, do que significava o Partido Republicano e o Partido Democrata. Aos olhos do mundo, era o espelho mais fantástico da democracia, do país exemplo do mundo, do país da oportunidade. Hoje, o que é os Estados Unidos? A imprensa não fala, mas você sabe que tem nos Estados Unidos 750 pessoas processadas e já tem 450 pessoas presas por causa do Capitólio. Isso não é muito divulgado aqui no Brasil, mas já tem 450 pessoas presas nos Estados Unidos. Porque o que aconteceu? Foi uma afronta à democracia. E você não pode permitir que a negação das instituições, prevaleçam. As instituições que foram criadas para manter a democracia, por mais defeito que ela tenha, são extremamente importantes e precisam ser fortes. Então, os Estados Unidos, que era o espelho da democracia, da coisa em ordem, do respeito às instituições, está do jeito que está. Então, eu acho que nós estamos vivendo um novo período. Os setores de esquerda, os setores progressistas, os setores democráticos têm que se organizarem, têm que se preparar. Eu estou tentando ver, já falei com o Pedro Sanches, falei com o Macron, eu estou tentando ver se a gente consegue fazer uma reunião com os chamados, presidentes democratas, por ocasião da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, para a gente definir, uma estratégia de como nós vamos, a nível internacional, enfrentar o crescimento da extrema-direita
e suas matizes. Eu acho que é um problema novo na política, novo. A geração de vocês na imprensa não estavam, sabe, não viveram esse momento. E é um momento novo em que vale qualquer coisa menos a verdade. Quanto maior for a mentira, quanto mais, ou seja, você pega a cena de um cara em Curitiba esses dias que estava trabalhando limpando o vidro, o outro vai e corta a corda, sabe? Aí você pega um cara, vai reclamar de uma casa que estava alugada, que a casa ficou buraco, o cara era médico, vai o médico e a mãe dele na casa do cara, um com rifle, outro com a pistola, e mata o cara. Ou seja, isso não existia nesse país e agora virou uma coisa corriqueira. Porque está estabelecido um ódio na sociedade que nós temos que tentar, sabe, criar um mundo, sabe, civilizado, uma coisa de paz, uma coisa mais harmoniosa. É difícil, mas nós temos que tentar. Por isso que de vez em quando alguém vai me perguntar, já vou responder logo. Presidente, o que o senhor acha do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Eu descobri no Palácio da Alvorada 4 casas de João de Barros no alumínio e descobri mais 3 numa árvore e resolvi, sabe, fazer um filme e publicar na internet, sabe? Por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos, sabe, dos fascistas. Não. O que me importa é o seguinte: eu vou fazer este país dar certo. Primeiro, eu sei que o meu chanceler recebeu uma carta do presidente Milei, mas acontece que o meu chanceler viajou e eu ainda não vi a carta. Quando ele regressar agora, eu devo receber a carta. Não sei o que o Milei está dizendo na carta, portanto, eu não posso responder. A única coisa que eu posso adiantar é que, depois que eu leio, eu tenho interesse de que a imprensa saiba o que o presidente da Argentina, sabe, quer conversar com o Brasil. A segunda coisa, a questão da Venezuela. Está acontecendo uma coisa extraordinária. A oposição toda se reuniu, a oposição está lançando um candidato único, vai ter eleições. Eu acho que vai ter acompanhamento internacional sobre as eleições, há interesse de muita gente de querer acompanhar. E se o Brasil for convidado, o Brasil participará do acompanhamento dessas eleições, na perspectiva de que, quando terminar essas eleições, as pessoas voltem à normalidade. Ou seja, quem ganhou toma posse e governa, quem perdeu se prepara para outras eleições, como eu me preparei depois de 3 derrotas aqui no Brasil. Eu fico torcendo para que a Venezuela volte à normalidade, para que os Estados Unidos tirem as sanções e a Venezuela possa voltar a receber de volta o povo que está deixando a Venezuela pela situação econômica. Com relação à reunião da Colômbia, veja, eu sei da responsabilidade que o Brasil tem na América do Sul, por ser o país mais importante da América do Sul, o maior, o mais rico, sabe, o mais industrializado. Então eu sempre dizia que o Brasil não pode crescer, ser uma ilha de prosperidade cercada de miseráveis por todos os lados. O Brasil sempre estabelece como discurso, no meu caso, de que a gente possa crescer junto. Eu acho que é muito pouco o comércio entre o Brasil e a Colômbia, ou seja, chega a só 7 bilhões de dólares, o fluxo de compra e venda, só 7 bilhões de dólares para um país que tem 55 milhões de habitantes e o Brasil 203, você vai para 258 milhões de habitantes. Eu gostei porque nós levamos mais de 200 empresários na Colômbia e eu fiz um discurso apelando para que os empresários conversem, façam parcerias, sabe? Porque é preciso que a gente tenha 20 ou 30 bilhões de comércio para crescer a economia da Colômbia, para crescer a economia. Nós estamos trabalhando um processo de integração que está sendo coordenado pela Simone Tebet, que a gente está, sabe, concluindo, sabe, ferrovias e pontes e também via
marítima, ou seja, de Manaus a Manta, no Equador. Antes de chegar a Manta, você tem uma entrada num rio que vai para a Colômbia. Você está discutindo estrada e ferrovia, sabe, para o Chile, para a Colômbia e para o Peru. Ou seja, se a gente fizer esse sistema de integração, a gente vai diminuir o tempo de viagem dos produtos do norte do país para o sul, para a China, em 10 mil quilômetros. Ou seja, é uma coisa extraordinária e significa, de concreto, o Brasil tendo mais acesso, sabe, aos países asiáticos. Então, nós estamos trabalhando com afinco isso, e eu fui mostrar para o companheiro Petros de que a Colômbia não pode ser um país distante do Brasil e nem o país ser um país distante da Colômbia. Nós temos 1.644 quilômetros de fronteira. Nós agora estamos colocando fibra ótica em Tabatinga, que é o Brasil, e vamos levar também para Letícia, na Colômbia, para ajudar, sabe, para que a Letícia possa ter mais informação, possa ter o processo de desenvolvimento digital mais rápido. Então, nós vamos ter no Chile, eu vou para o Chile em maio. Em maio eu vou para o Chile, e no Chile eu espero que o Boric esteja convidando para a reunião as pessoas que participaram do Consenso de Brasília, aquela primeira reunião que eu fiz aqui depois que eu fui reeleito, para que a gente possa discutir o que a gente vai fazer de integração na América do Sul e também de integração política. Porque nós temos que descobrir, ou nós agimos enquanto bloco, afinamos a nossa viola e entramos no picadeiro das negociações internacionais, ou se a gente achar que individualmente a gente vai ter chance, eu sou mais amigo dos Estados Unidos, ele vai me privilegiar, isso é bobagem.